Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é José Elias, sou professor de Química há 38 anos. E vamos começar aqui mais uma questão que cai muito no Enem, no vestibular, que é sobre forças intermoleculares, ok? Então, acompanhe comigo aí. Vou compartilhar a tela com vocês para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando. Vou tirar a imagem aqui para melhorar, tá? Então, esse conteúdo, pessoal, ele é muito hoje pedido em vestibular, né? No Enem, principalmente, que são as forças intermoleculares e forças iônicas, ok? Essa matéria está na disciplina Química Geral e Inorgânica, ok? Qual que é o objetivo de você saber forças intermoleculares? Conhecer as propriedades físicas e químicas dos compostos, né? Você tem que, para saber se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é gasoso, né? Você vai também, através dessa matéria, você vai poder saber se uma substância ela é miscível ou não, é solúvel ou não em outras matérias, né? Tipo água e óleo, não são miscíveis, né? Por que que não são miscíveis? Também podemos relacionar o quê? Temperatura de fusão e ebulição. Por que que a água tem temperatura de ebulição maior do que do etanol? Né? Por quê? Quimicamente falando. E também vamos entender as composições de substâncias químicas, por exemplo, os fármacos, os medicamentos, remédios, né? Hoje nós temos o quê? Uma quantidade maior de substâncias que têm ligações covalentes ou ligações iônicas. Então, são perguntas que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa rotina de estudo, né? Vocês sabem muito bem disso. Algumas curiosidades. Primeira curiosidade, quando você pega uma maçã e joga ali pulveriza a água sobre ela, o que acontece com a maçã? Parece que as gotinhas de água estão numa superfície que parece que foi encerada, né? A casca da maçã, ela é tipo uma superfície encerada. Por quê? Porque a casca da maçã não interage com a água, né? A casca da maçã tem um tipo de composição que não é solúvel com água. Por isso que você vai notar essas gotinhas de água aí sobre a maçã. Outra curiosidade, você já viu esse desenho em vários locais, essa figura aqui, né? Em várias aulas de química que você assistiu. Um inseto, ele fica ali, se você chegar numa região de lagos, né? Águas paradas, você nota ali que tem alguns insetos que andam sobre a água ali, caçando alguma alimentação, tal, algum frutinho que caiu, que ficou sobre a superfície de água, tal. Então ele fica ali, andando sobre a água. E por que que não afunda, né? Por que que o inseto caminha sobre a água? O que faz que essa água não abra e ele afunde na água? É curiosidade, né? Outra coisa, vocês conhecem que as lagartixas que tem em parede, que é as lagartixinhas brancas? Então, a lagartixa, elas andam na parede de cabeça para baixo, andam nas vidraças, andam em azulejos, né, em pisos de parede, e ela não cai, né? O que será que... Por que que ela consegue andar, né? E não tem é, é, outros animais que conseguem andar, a não ser que seja um inseto, né? O inseto tem ali umas garras, né? Tipo assim, uma barata, ela consegue andar na parede, né? Porque além dela ser leve, né, ela tem ali umas ventosinhas que agrudam na parede. Agora, essa lagartixa, ela é mais pesada, né? Então, a tendência é ela cair. Então, o que será que tem aqui nessas patinhas dela e no seu corpo, né? Que faz com que elas fiquem ali grudadinhas. Então, tem explicação para isso, segundo aí os químicos estudiosos, né? Os cientistas falam alguma coisa química sobre isso, tá? Ok? Então, existe uma explicação. Outra coisa que a gente nota, ó, aqui nós temos água e cubo de gelo.
O gelo é água, só que no estado sólido. Aí por que que o gelo fica por cima da água? Fica flutuando a água. Por que será que isso acontece? No outro copo, eu tenho aqui benzeno, que é uma substância orgânica, e o gelo do benzeno está no fundo, tá vendo? Então, isso tem explicação? Tem. Depende das forças intermoleculares, ok? Então, a explicação para um desses casos que nós vimos agora. Esse alemão chamado Hüller, né? Essa pronúncia em alemão é outra, tá, pessoal? Sugeriu que essa força, ele sugeriu, né? Que a força da lagartixa seria uma força que a gente chama hoje de van der Waals, ou de polo induzido, que é um tipo de força intermolecular que ocorre entre as moléculas apolares, moléculas que não possuem polos definitivos. Ela pode até criar um polo ali, um dipolo momentâneo, né? Então, esse alemão, em 1960, ele sugeriu que essa força que atrai a lagartixa na parede, na vidraça, não é? Seria uma força que a gente chama de Van der Waals, que é uma força fraca, viu, pessoal? É uma força fraca, mas muito hoje estudada, devido à grande quantidade de substâncias químicas que são estudadas hoje e que têm as suas moléculas inseridas no meio de outras moléculas por força de Van der Waals, ou de polo induzido, né? Então, essa força de Van der Waals, ou de polo induzido, também pode ser chamado de forças de London. 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 Então, força de London, força de Van der Waals ou de polo induzido é a mesma coisa, viu, pessoal? Que nós veremos aí em uma outra aula. A explicação para um inseto que pousa na água e ele não afunda. Qual que é a explicação para que ele não sofra esse mergulho na água, né? Então, pessoal, a água ela possui uma força entre si, entre as suas próprias moléculas, que é uma força até já substancial, uma força maior, que cria aqui por cima da superfície dela uma tensão, que a gente chama de tensão superficial. Essa tensão ela é originada a partir de quê? Das forças entre as moléculas. É como se fosse a água grudadinha na outra ali, né? Pegando a mão da outra, e de que maneira que forma ali em cima um tapete, né? Um tapete ali, ó, forte, que o inseto pode até pousar na água e andar ali, que ele não vai afundar. Então, essa força que existe entre as moléculas, que mantém unidas as moléculas, é que faz o quê? Essa tensão superficial da água. Se você fosse colocar aqui em cima dessa superfície um objeto mais pesado, mais denso, aí ele vai afundar, porque essa força não é tão forte assim. Mas se você pular de uma altura maior, né? Quando você pula de altura maior, se você não souber mergulhar, você pode ir de encontro a essa força e pode causar lesões sérias, né? Porque ela não abre, ela não solta tão rápido. Quando você mergulha e sabe mergulhar, você não sente essa tensão, né? Então não vai ter esse impacto. Então você tem ou você pula em pé ou você pula mergulhando, senão você vai ter um impacto muito forte. É como se isso aqui fosse realmente uma esteira forte, né? Que não vai abrir, entendeu? Não vai abrir e você vai ter um impacto forte, ok? Outro fenômeno é o quê? É que essas substâncias que têm forças intermoleculares diferentes, umas são solúveis em outras. Mas como assim? Aqui tem uma molécula aqui de etanol e aqui tem uma molécula de água. O etanol, ele é solúvel, ele é miscível em água? É. Mas por que será? É porque o etanol tem uma parte da sua molécula que tem a mesma propriedade de força intermolecular da água, que a gente chama de ligação de hidrogênio, tá? Eu vou pormenorizar isso mais na frente, ok? Então, o que é Van der Waals, o que é ligação de hidrogênio, o que é dipolo instantâneo, tá? Que é o dipolo permanente.
O que é íons, dipolo. Então, são tipos de forças, tá, pessoal? Então, hoje é só uma deixa, né, para você já ir melhorando o seu estudo aí para o Enem que está chegando, né? Então, olha só, outro fenômeno é o quê? Estado físico. Então, a substância é o seguinte: normalmente, quando você pega uma substância no estado sólido e aquece ela, né? Você aquece no estado sólido, aqui, ó, aqui é o sólido. Aí você aquece, ela, o que que acontece? Torna-se líquido, entendeu? Torna-se líquido. Como você continua aquecendo, ele torna-se gasoso. O que está acontecendo, né? Por exemplo, com a água? A água, né? Vamos rabiscar aqui um pouquinho, ó. A água, quando ela está no estado líquido, vamos colocar aqui um L, né? Ela sofre um aquecimento e passa. Vamos, né, vamos melhorar isso aqui, né? Vamos colocar no estado sólido primeiro, né? Que aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, quando ela está no estado sólido, que é o gelo, né? Você vai aquecendo ela, colocando em cima da pia, o que que ela faz? Ela vai virar o quê? Estado líquido. E quando você aquece mais, o que que ela vira? Estado vapor, estado gasoso. Nessa hora aqui, ó, por exemplo, sólido para líquido. O que aconteceu com a água? Né? De sólido para líquido. Aí, ela simplesmente as moléculas estavam com uma formação, um tipo de cristal, e ficou sem formação. Ela está o quê? Sem forma aqui, ó. Não aconteceu mais nada. Aqui ela estava com os ângulos ideais e aqui sem ângulo, porque ela passou para o estado líquido, mas não rompeu nada, não rompeu nada aqui, ó. Água no estado sólido, água no estado líquido, o que que rompeu? Nada. Ela continua junto às moléculas. Aliás, pessoal, se cair numa prova aí, qual que é o estado de maior compactação da água? Isso só serve para a água que eu vou falar agora, tá? O estado de maior compactação da água é líquido, tá? Depois é sólido, depois é gasoso. Compactação, mas na hora que ela está no estado sólido, que ela vai virar líquido, o que acontece? As suas moléculas ficam sem forma, informe, né? Fica sem forma. Agora, quando ela passa para o estado gasoso, nesse caso aqui, ó, ela rompe, viu, gente? Rompe o quê? Quando ela passa para o estado gasoso, ela rompe ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Tem alguns professores que ainda usam o nome ponte de hidrogênio. Pode usar? Pode, tá? Eu estou falando ligação de hidrogênio porque a nomenclatura é, ponte de hidrogênio, ela deixou de valer, tá? Agora a gente chama de ligação de hidrogênio. Mas pode usar, não tem problema, tá? Então, na hora que ela passa do estado líquido para o gasoso, ela rompe as ligações de hidrogênio e vira vapor. As águas ficam, então, separadinhas. Mas outros compostos não é igual à água, viu, gente? Por exemplo, aqui tem uma barra de ferro. E você aquece o ferro, ele fica líquido, né? É uma barra de ferro, só metal, né? Ligação metálica. Quando você aquece esse líquido aqui, que vai a uma temperatura muito grande, ele passa para o estado gasoso, viu, gente? Qualquer substância, pessoal, ela pode romper as suas forças intermoleculares, ela pode romper, aliás, ela pode desestabilizar, virar líquido e pode romper forças e virar gasoso, tá? Ok? Então, o estado físico depende de quem? Das forças entre as moléculas. Quanto mais forte, mais difícil é dela transformar no estado líquido e estado gasoso, ok? Então, isso aqui eu falei sobre propriedade, não é? E essas propriedades estão aonde? Estão aqui, ó, nesses tipos de forças intermoleculares que a gente virá, nós veremos, aliás, na próxima aula, que eu vou estar gravando e deixando aqui para vocês, tá? Então, olha, dipolo induzido são para moléculas apolares, dipolo ou dipolo permanente, polares, e ligações de hidrogênio só para moléculas polares mais fortes, que eu vou falar sobre quem são as moléculas mais fortes, tá? E o íons dipolo aqui, ó, moléculas extremamente polares, que são ligações iônicas, tá? Extremamente polares. Ok, pessoal? Então, por hoje vamos parar aqui. Eu voltarei para falar sobre cada uma dessas aqui, ok? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, ok?